Bom, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer a Fabiana pelo convite, ao Sebrae, a escola do Sebrae toda. Acho que vai ser uma oportunidade muito legal. Agradecer vocês, saber que vocês, mesmo cansados, tiveram aula o dia inteiro, estão aí para prestigiar, aprender um pouquinho e ter alguma ideia do que a gente pode fazer. Tá? Então, a minha palestra chama Space Can Be Your Business, e eu pensei nesse tema por dois motivos. No sentido de que espaço pode e é negócio, né? A gente consegue fazer dinheiro, né, com a área espacial, e no sentido de que espaço parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito inalcançável, mas na verdade é uma coisa que pode ser da sua conta, é só você querer que seja da sua conta, tá? Então eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou professora do curso de Engenharia Aeroespacial. A gente tem duas ênfases, aeronáutica e astronáutica. Eu trabalho com a parte de astronáutica. A minha área é dinâmica e controle de satélites, mas eu dou um palpitezinho aqui e outro lá em outras áreas. Tá? Então vamos começar. O que a astronomia, que é o tema da Olimpíada, né, tem a ver com a astronáutica? Bom, a astronomia, na verdade, nasceu muitos anos atrás, né, desde os anos dos homens das cavernas, quando eles tinham muita curiosidade, muito medo quando eles olhavam para o céu. Eles associavam aquilo com alguma coisa sobrenatural, associavam aquilo com coisas que eles não podiam entender, não estavam ao alcance deles, e tudo que é esse desconhecido traz um certo fascínio, né? Então essa influência sobrenatural era o que despertava a curiosidade. Isso aconteceu no mundo inteiro, tá? Inclusive aqui no Brasil. A gente tem registros de pinturas rupestres falando de astronomia, né, se referindo à astronomia, não apenas em lugares mais conhecidos por esses registros, mas no Brasil a gente tem alguns também. Tá? A Lua, o Sol e a sua relação com fenômenos naturais, mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo, já eram documentados. Tá? Em que sentido? Luas, marés, estações, essas coisas eles já conseguiam associar a posição desses astros com alguns dos fenômenos naturais do dia a dia. Tá? E os primeiros registros escritos sobre o assunto também são muito antigos, por volta de 1600 a.C., os babilônios já faziam registros astronômicos, tá? De algumas coisas que eles viam. Não vou falar no sentido de observar, porque quando a gente fala de observar, a gente pensa a observação astronômica mesmo, com telescópios e registros. E a partir da hora que eu olho para o céu, eu penso, eu quero ir lá. Por que eu não posso ir lá? Eu já estou olhando, eu quero chegar perto, eu quero pegar, eu quero ver. Tá? Quando eu estou dando minha aula de introdução à engenharia aeroespacial, eu costumo ilustrar essa parte com a figura do Ícaro, né? Que a figura da mitologia que quis tanto ir para o céu, que isso acabou literalmente o matando. Mas é porque essa vontade de eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero estar perto, eu quero pegar. E essa vontade de ir para o céu que é a semente ali da astronáutica, tá? É quando essas duas coisas se fundem. E se eu quero ir para lá, o que é que eu preciso? A primeira coisa, eu preciso entender as leis físicas, tá? Por quê? A gente tem que se submeter às leis do mundo que a gente vive. A gente não consegue fazer coisas se a gente não respeitar a forma como o nosso mundo funciona. Eu preciso saber que o ambiente espacial é bem diferente do meu ambiente na Terra. Por exemplo, se eu vou sair daqui e vou para casa, eu pego o meu carro, quando eu ligo, ele está empurrando o chão para trás, o chão empurra o carro para frente e assim ele se desloca. Se eu estiver num avião, o que faz o avião se mover? A interação dele com a atmosfera. E se eu estiver no espaço? Não tem meio em volta para eu interagir. Tem outras coisas ali que também são muito diferentes, tá? Tem temperaturas absurdamente quentes, absurdamente frias, e passa do quente para o frio muito rápido, tá? Um satélite pode variar até 200 graus a temperatura dele em mais ou menos 45 minutos, dependendo da órbita. Então, tem essas temperaturas, tem a falta da atmosfera, os materiais que a gente usa sofrem muito com esse ambiente inóspito. Então, a gente precisa conhecer muito em que ambiente eu vou atuar quando eu estou falando de astronáutica, tá? E eu preciso de um projeto multidisciplinar.
que eu preciso do físico para conhecer as leis, eu preciso do engenheiro mecânico para cuidar da estrutura, eu preciso do engenheiro de sistemas, a gente vai falar um pouquinho mais disso, para organizar o projeto, eletricista para cuidar da parte elétrica, e o engenheiro ambiental para olhar qual que é o estrago daquilo, vai fazer no meio ambiente. Ou seja, são tantas disciplinas envolvidas que se eu começar a falar de todas, a gente não vai conseguir falar aqui. E vocês devem imaginar que um projeto tão grande e tão caro, né, geralmente ele chega em milhões de dólares, tem que ter alguém para gerenciar. Se isso não for bem feito, não vai dar certo, ok? Bom, então falando um pouquinho de astronáutica, ali a gente tem a primeira figura, o Sputnik, né? Ele foi o primeiro satélite artificial, ele foi lançado em 1957, estava uma época que os Estados Unidos e a Rússia estavam competindo para ver quem ia chegar no espaço primeiro. A Rússia conseguiu um pouquinho antes dos Estados Unidos, em 1957, enviando o Sputnik, que era um satélite, era uma bola com 4 antenas, tinha por volta de 80 quilos, e ele só transmitia um sinal em bip, tá? O maior ganho tecnológico do Sputnik não foi o que o satélite fazia, foi conseguir colocar em órbita. De qualquer forma, poucas semanas depois, o Sputnik 2 foi lançado, aí já era um satélite mais elaborado, já tinha a Laika lá dentro, né? Foi o primeiro ser vivo em órbita e foi muito mais coisa feita. Mas a importância do primeiro foi que pela primeira vez a gente conseguiu colocar alguma coisa em órbita. Tá? E o Brasil nisso? Bom, o Brasil ele não é líder da área espacial, infelizmente. Mas ainda assim isso é importante porque nós somos um dos poucos países do mundo que tem um programa espacial coerente. Se esse programa anda na velocidade desejada ou não, isso depende de muita coisa, alheia à engenharia, inclusive decisões políticas, né? Mas a gente tem um programa espacial consistente, a gente tem alguns exemplos de sucesso, e sendo a área de espaço uma área estratégica para qualquer país, é importante que a gente se dedique a ele. A gente tem projetos próprios, ali na segunda figura, vocês veem o SCD, que é o satélite coletor de dados, tá? Esse satélite ele foi feito aproximadamente 20 anos atrás, ele foi feito para durar em órbita 2 anos e já tem 20 anos que ele está funcionando muito bem, obrigada. Ou seja, um projeto feito para 2 anos dura 20, isso é muito bom. E embaixo a gente tem o CIBERS, que é um projeto do Brasil e da China, fizeram uma parceria para esse satélite, que ele é um satélite de sensoriamento remoto. Ele é para observar a Terra, principalmente a questão da natureza, tá? E com essas parcerias com países que podem ter bastante em comum com a gente ou não, a gente consegue dando um passinho cada vez maior na direção de ter sucesso na área. Então, o que o engenheiro deve pensar quando ele está pensando em construir um satélite? Ele tem uma missão para cumprir. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber como que o satélite vai enviar a mensagem para a Terra. A gente tem um sistema que é chamado de TTIC, que é telemetria, teleguiagem e telecontrole. Você tem antenas aqui na Terra, o satélite também tem antenas, você envia a mensagem para ele, ele recebe esse sinal, amplifica, porque ele chega lá muito fraquinho, tem um computador de bordo que processa e, se for necessário, envia de volta. Tá? Isso é feito através de antenas. E tudo tem que funcionar muito perfeitamente quando você está falando de um satélite, porque é muito difícil, é muito caro você fazer a manutenção em órbita. A grande maioria dos veículos você não faz. Estragou alguma coisa, ele vira lixo. E é um lixo de milhões de dólares, né? Então a gente não quer correr o risco que alguma coisa dê errado. E aí eu falei agora de engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro e a própria engenharia aeroespacial, que é onde eu trabalho, né? Todas as etapas desse projeto, da construção e do teste, até o lançamento de um satélite, pode contar com o engenheiro aeroespacial. Como a formação dele é multidisciplinar, ele consegue atuar em todas essas áreas, mecânica, elétrica, eletrônica, a que mais interessar ele se especializar. Tá? Ele tem uma base muito sólida voltada para essa área. No caso de astronáutica, voltado para a área de espaço, na área de aeronáutica, voltado mais para aviões.
E ele pode atuar em qualquer uma das etapas do projeto, e quando eu estou falando de etapas do projeto, eu estou falando ciclo de vida, né? Eu estou falando aqui não é só de construir o satélite, é de como que ele vai operar, como que eu vou projetar, como eu vou construir, como ele vai operar e depois como que ele vai virar lixo, como que ele vai ser descartado, tá? Então eu estou falando de todo o ciclo de vida ali do projeto, o engenheiro aeroespacial consegue trabalhar em todos. Quando eu estou falando de ciclo de vida, isso é um pouco mais interessante para vocês, porque tem todo o gerenciamento de todas essas etapas, né? É igual quando a gente compra impressora, às vezes a impressora está com um preço muito bom, quando você vai ver o cartucho está muito caro, né? Aí você pensa, está muito baratinho comprar, mas vai sair muito caro usar. Aí você pensa, não, vou comprar uma impressora um pouquinho mais cara, com cartucho um pouquinho mais barato. Ou seja, o fabricante tem que fazer uma impressora que vale a pena ser usada, para ela ser usada. A mesma coisa para o satélite. Eu tenho que ter um satélite que não é apenas viável construir, mas que também é viável operar durante todo o ciclo de vida útil deles. Tá? E aí que a gente entra com a engenharia de sistemas, que tem um pezinho ali no gerenciamento do projeto. Bom, então o que a engenharia tem a ver com satélite? A gente tem as engenharias básicas, né? Elétrica, mecânica, engenharia de software, a gente tem o próprio projeto, a gente tem alguns fatores humanos relacionados ao emprego ali da engenharia em si. Tem a parte de testes e verificações, que aí tem também, não somente a parte de engenharia, mas tem todo um cronograma, né, que deve ser cumprido, ou seja, ligado também a gerenciamento. Eu tenho um lado do ciclo de vida do produto, né? Eu tenho que saber como que ele começa a ser projetado até a hora que ele é descartado. O meu projeto ele é gerenciado por uma equipe, né? Ele tem que correr tudo bem e na hora certa. Não adianta correr tudo bem se for em horas desencontradas. A execução do desenvolvimento do produto, que pega também a construção do satélite, mas não apenas. Eu tenho a parte de definição dos requisitos do sistema, que é o dizer o que o meu satélite precisa ter, o que meu satélite precisa fazer. E ali no meio está a engenharia de sistemas, que novamente é aquilo que está muito ligado à área de vocês. Porque toda essa parte precisa desse gerenciamento, que no nosso caso não é feito por um administrador, mas por um engenheiro com essa aptidão de gerenciamento de projeto. Ou seja, vocês podem ser engenheiros e ao mesmo tempo praticar aquilo que vocês estão aprendendo aqui, que é gerenciar. Bom, falando do que a gente tem que saber para ir para lá, né? As leis físicas. Bom, a gravidade não é só uma ideia boa, não. Ela é lei, você tem que obedecer. Infelizmente, ela não é só legal. É uma coisa que você, querendo ou não, está atuando. Esse é só um exemplo de vários fenômenos físicos, ou seja, eu preciso me adaptar a eles, tá? Eu não tenho opção, eu preciso respeitar as leis físicas. E a gente vai falar de um pouquinho do que pode envolver ali a provinha de vocês na Olimpíada de Astronomia, né? A gente tem a lei da gravitação universal, que basicamente diz que massa atrai massa. Tá? Alguns de vocês já viram essa equação aqui em algum lugar. A força dessa atração, ela é proporcional à massa dos dois corpos, né? Por exemplo, o meu satélite e a Terra. Ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre eles. E a constante de proporcionalidade ali é aquele G famosinho que a gente aprende desde a física do ensino médio, né? E aí eu coloquei ali um sinal de menos, e eu quero saber por que menos? Por que essa força aparece com um sinalzinho ali de menos? Alguém sabe? Por que eu tenho ali um vetor R dividido por R? O vetor R é um vetor que liga o corpo central até o meu satélite, ok? O R sem o vetor é essa distância, é o módulo do vetor posição. Então, se eu pego um vetor e divido pelo módulo dele, só me sobra a direção e o sentido dele. Então, aquele R sobre R quer dizer que essa força está na direção dessa posição. E o menos aparece para dizer que o sentido é contrário, ou seja, que essa força é sempre de atração.
ela nunca é de repulsão. Essa equação tem um formato muito parecido com a parte de atração elétrica, mas aí você pode achar o mais e o menos, né? Porque cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então a equação tem o mesmo formato, mas sem aquele sinal de menos. Aquele menos é só para dizer que é sempre atração, ok? E se massa atrai massa, eu tenho massa, vocês têm massa, essa cadeira tem massa, por que a gente não se atrai? Por que a gente não está sendo atraído todo mundo para ficar junto? Por que eu consigo ficar aqui e vocês conseguem ficar aí? Hã? Não, não é por causa do atrito. Hã? Mas a gravidade é justamente eu atraindo vocês e vocês me atraindo. Isso é a gravidade. A massa não é suficiente, porque essa constante G, ela é muito pequena. Se aquela massa tiver em quilos e aquela distância tiver em metros, aquele G é 10 a menos 11, ou seja, é 0,00010 zeros e depois um 1. Tá? Então, ela é muito pequena. Quando eu multiplicar pela nossa massa, essa força vai dar tão pequenininha que não é suficiente para acelerar a gente. Tá? E aí, outra lei importante são as leis de Kepler, né? Kepler disse que quando você tem um corpo atraindo, seja, por exemplo, o Sol atraindo os planetas, ou é o caso da Terra atraindo o satélite, as órbitas em um campo central, que a gente chama quando você tem uma coisa ali no meio atraindo, ele disse que elas são elípticas. Na verdade, depois a gente descobriu que nem sempre elas são elípticas, elas são cônicas. Eu vou falar um pouquinho de cônica daqui a pouco, tá? A gente tem que o raio vetor de um corpo, ou seja, o vetor que liga o campo central ao satélite, varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Que quando ele estiver passando longe ali do meu corpo, ele está passando devagarzinho. Mas quando ele está passando perto, ele passa mais rápido, né? Se for ver, aquilo ali parece um triângulo, né? O triângulo dos dois tem que ter a mesma área, se são tempos iguais. Como o dali tem a base maior, ele tem que ter uma altura menor, né? Então, ele passa mais rapidamente quando ele está pertinho. E a terceira lei de Kepler diz que o cubo do semi-eixo maior de uma órbita, quem que é o semi-eixo? É a metade da distância entre as extremidades da cônica. O cubo do semi-eixo maior de uma órbita é proporcional ao quadrado do período. O período é o tempo que ele gasta para fazer uma revolução. O que a gente muitas vezes esquece é que, se ele é proporcional, quer dizer que se eu fizer um gráfico com o quadrado do período aqui e o cubo do semi-eixo maior ali, eu tenho que achar uma reta. E aí eu consigo colocar em cima dessa reta todos os planetas do meu sistema solar. E isso comprova a minha lei de Kepler, ok? Então, voltando a falar das cônicas, eu tenho que, quando a energia é conservada, a energia mecânica, as órbitas são cônicas, tá? O que são cônicas? Você pega mesmo um cone e corta seções desse cone, tá? Então, se você cortar paralelo à base, você tem um círculo. Se você inclinar um pouquinho, você tem uma elipse. Se você inclinar o suficiente para pegar o fundo, você tem uma parábola, na verdade, é ali paralela ao lado inclinado, né, do cone. E se você pegar na vertical, assim, você tem uma hipérbole, tá? Ou seja, as órbitas podem ser circulares, elípticas, parabólicas ou hiperbólicas. Quando você tem um cometa que passa e não volta nunca mais, é porque a órbita dele é ou parabólica ou hiperbólica, tá? Aí eu disse, quando a energia é conservada, mas a energia é sempre conservada? A gente estuda vários casos na física que a energia é conservada, e nesse caso? Hã? Não, ela está quietinha lá, não tem um campo para ela passar, não tem uma via para ela passar. A minha energia, ela só se conserva se eu não ligar nenhum motor. Então, se eu estou falando da Lua, se eu estou falando dos planetas, se eu estou falando da Terra em torno do Sol, a energia é conservada. Mas se eu estou falando do meu satélite, se eu ligo um motor, isso quer dizer que eu dei uma energia a mais para ele, eu estou consumindo combustível.
tá? Ou seja, se eu quiser percorrer uma órbita que não seja uma cônica, isso é possível? Pagando bem que mal tem. Eu vou gastar combustível, mas eu posso. Só que eu não posso fazer isso naturalmente, tá? Eu vou gastar combustível. O problema do pagando bem que mal tem é porque não tem posto de gasolina no espaço. Uma vez que você usa o combustível, aquilo já era. Quando acabar o combustível do seu satélite, ele vira lixo, tá? Então eu quero saber o seguinte, vale a pena eu ligar esse motor? Vale a pena eu gastar esse combustível agora? Depende, tá? Pode ter casos que pode valer a pena. Outra lei física é a imponderabilidade do satélite. Alguém sabe o que é imponderabilidade? Vocês já repararam quando vocês pegam o elevador, aí o elevador vai descer, aí dá aquele levinho assim, né? Você sente que está meio levinho, como se tivesse caído um pouquinho. E quando ele sobe, é como se ele estivesse te empurrando assim para cima, né? Imagina que você está num elevador e ele está descendo, mas ele está descendo com a mesma aceleração que você está caindo, ou seja, na hora que o elevador te dá aquele levinho, depois você consegue pisar normal. E se ele ficar te dando aquele levinho para sempre? Você sente como se você estivesse caindo o tempo todo, né? O satélite, na verdade, está caindo o tempo todo, então ele tem essa sensação do levinho, tá? Ele não, é como se ele não sentisse o peso que ele tem, tá? Ele está caindo o tempo todo, só que ele também está andando para o lado. Então ele nunca chega no chão, porque ele anda um pouquinho para cá, cai um pouquinho, anda um pouquinho, cai um pouquinho, e nisso ele dá a volta. Mas a sensação é sempre da queda, tá? E é por isso que as coisas agem como se elas não tivessem peso. O cabelo da astronauta ali, por exemplo, está flutuando, que é como se ele não tivesse peso nenhum. O satélite está dando esse levinho nela o tempo todo, tá? Vocês têm alguma ideia de qual que é a grandeza da velocidade de um satélite em órbita para isso acontecer, para ele cair sem cair? Ele cai, mas não chega no chão, ele tem que estar muito rápido para fazer isso. Vocês têm ideia de quão rápido? 28.000 km por hora? Alguém concorda? Na verdade, a ordem de grandeza é de quilômetros por segundo, não é quilômetros por hora. É muito, muito rápido, tá? Então, na verdade, tudo que a gente jogar aqui na Terra vai cair. Mas se tiver tão rápido assim, ou seja, se tiver essa energia toda, né? Porque velocidade é energia cinética, ele não vai cair, tá? Ou seja, ele vai cair, ele só não vai chegar no chão. Bom, e aí, para que serve um satélite, né? Coloquei algumas coisas, serve para a gente observar a Terra, né? A gente conhecer mais sobre o nosso planeta. Serve, por exemplo, para ser uma constelação GPS, para a gente se localizar, né? Eu coloquei ali o Galileu e GLONASS. O Galileu é equivalente do GPS, só que é europeu, tá? A constelação não está completa ainda, está sendo lançada, o GLONASS já está completo e é russo, tá? A gente fala de navegação, a gente pensa só em GPS, na verdade são 3 constelações. Tem os lançadores que vão levar esse satélite para cima, tem a parte de meteorologia, previsão de tempo, que é importante não só para a gente saber se vai chover ou não, para você, por exemplo, planejar questões de plantação, agricultura. Tem a parte de tecnologia, telecomunicações, coleta de dados, não faltam aplicações para satélites, ok? E eu com isso, né? O que vocês estão fazendo aqui me ouvindo falar sobre isso? Onde que vocês entram? Como que espaço é da minha conta? Como que espaço pode ser meu negócio? Uma das principais áreas, por ser uma área muito cara, a gente geralmente não tem dinheiro para abrir de cara uma empresa que trabalhe com isso. Mas existem algumas formas de você começar a entrar nessa área. Por exemplo, os spin-offs. O que são spin-offs? Tudo que foi derivado de alguma coisa que está sendo desenvolvida. Ou seja, você desenvolve uma coisa com um objetivo e percebe que aquilo pode ser modificado para ser usado em outra coisa. E aí, geralmente, esse nicho na área espacial é muito mais popular, porque tem uso no dia a dia, tá? E aí, esse spin-off, ou seja, esse produto derivado, ele pode ser utilizado em diversas áreas, na parte de mídia, de tecnologia, na parte de negócios.
vai depender de com que olhos você está olhando para eles, ok? Serve também para o desenvolvimento da tecnologia, porque você tem uma tecnologia que vai resultar em outras, e estas podem resultar em outras. Então, a tecnologia pode ser multiplicada. E no caso, quando o spin-off é de negócio, pode ser, por exemplo, o processo de cisão entre empresas e surge uma nova empresa a partir de um grupo que já existe aqui, ok? Ou seja, você vai usar essa empresa para explorar um novo produto, um novo serviço a partir de existente, tá? Então, dando um exemplo aqui, quem assiste Breaking Bad? Aí tem aquele Saul, né, que é o advogado, que eu particularmente acho chatíssimo, mas a galera gosta tanto que ele ganhou um seriado próprio, né? O personagem fez tanto sucesso em um seriado de sucesso que eles viram que daí dá para sair alguma coisa. E aí eles viram que era um personagem tão querido que se eu fizer um seriado só sobre ele, eu também consigo vender, tá? E o novo produto pode, não necessariamente tem, mas ele pode ter mais uso e ele pode ter mais sucesso do que o produto que o gerou, tá? Então, falando de uma coisa aí do dia a dia, a gente já vê o que é spin-off. O cara fez o Breaking Bad e, de repente, quando ele viu, ele estava ganhando dinheiro com outro seriado, ok? E na área espacial, que tipo de spin-offs que eu tenho? Em todas as áreas que vocês podem imaginar, existem benefícios da área espacial, tá, gente? Por exemplo, a parte de saúde e medicina. Termômetro auricular é um termômetro que você só encosta no ouvido e através do contato com o tímpano você consegue medir a temperatura, tá? A tecnologia que gerou isso foi aplicada foi criada com aplicações astronômicas, tá? Mede energia emitida por um corpo, no caso do ouvido do tímpano. E por que ele é legal? Porque a partir da hora que você consegue fazer uma medida sem ter contato com o corpo da pessoa, você evita que um infecte o outro. Se você usar o mesmo termômetro em várias pessoas, existe a possibilidade de infecção cruzada. Se você não encostar o termômetro, isso cai muito, tá? Para transportes, por exemplo, pneus radiais. Quando os pneus, como eles são hoje, foram criados, na verdade, esse material foi desenvolvido pela Goodyear, pela indústria de borracha, pensando em paraquedas dos veículos que iam pousar em Marte. Aí eles viram que esse produto novo, mais fibroso, ele era 5 vezes mais resistente do que aqueles que se usavam em pneu e ele tinha um preço bom o suficiente para eu conseguir usar ele em pneu, tá? Então, na época que isso foi implantado, tem uns 30 ou 40 anos, os pneus ficaram muito mais resistentes que aqueles que já eram usados. Ou seja, você faz uma coisa pensando em paraquedas de um veículo para Marte e termina com pneus muito melhores. A parte de segurança, existem reforços à prova de fogo. Por quê? Porque quando um veículo está reentrando na Terra, quando ele está voltando, por exemplo, trazendo astronautas, ele tem um atrito enorme com a atmosfera, ele se aquece muito. Então, eu preciso ali de materiais que sejam muito resistentes ao calor. E aí eu posso pegar esse material, eu posso colocar ele num prédio. Por quê? Porque esse material é resistente mesmo sob altas temperaturas, então se o prédio pegar fogo, ele não desmonta. Dá tempo de todo mundo fugir lá de dentro, tá? Uso doméstico, papinha de neném. A parte de engenharia de alimentos, ela é muito desenvolvida nessa área de espaço, né? Porque afinal, infelizmente, os astronautas não podem ter uma refeição como a nossa lá em cima. Então, muitas coisas que são descobertas para aumentar a nutrição deles, pode ser usada aqui depois. Alguns desses materiais foram tirados de algas para aumentar a nutrição da comida dos astronautas e hoje em dia elas são usadas em praticamente todas as papinhas de bebê para elas ficarem mais nutritivas. Recursos ambientais. Energia solar, né, uma coisa que é muito usada. As células solares foram pensadas nos painéis solares, né? Tem tanta energia abundante vindo do Sol que o satélite pode usar um pouco dela, né? Transforma essa radiação solar em energia elétrica. E depois, por que não usar isso na minha casa, né? Eu ponho um painel solar em cima do meu teto e uso isso para esquentar água. É sustentável e é barato, tá? É a parte de produtividade industrial. Eu posso ter lubrificantes sólidos, por exemplo, que foram desenvolvidos pela NASA para ser usado na indústria aeroespacial e hoje em dia ele é usado na indústria comum, tá? Com muito sucesso.
inclusive questão de preço. É muito mais barato do que os lubrificantes que eram usados antes. E, por exemplo, para vocês terem ideia, o grafite em pó é um lubrificante tão comum que é o que é usado em fechadura, né? E o que o FMG tem a ver com isso? Eu estou falando aqui de astronáutica, eu estou falando aqui de quais os produtos que eu posso utilizar. E o que a gente tem a ver com isso? Bom, a gente tem um curso de engenharia aeroespacial. A gente pode fornecer para vocês alguns dos conhecimentos necessários para fazer essas coisas que eu falei. A gente tem uma tradição muito grande em aeronáutica. A UFMG faz avião há 50 anos, 51 para ser mais exato, quando o Centro de Estudos Aeronáuticos foi inaugurado, tá? Então, existem alguns aviões que foram projetados, construídos na UFMG, inclusive um que é detentor de 4 recordes mundiais, tá? A gente é muito bom em fazer avião, só que a gente ainda não é muito bom em fazer satélite, porque a gente está só começando. A ênfase em astronáutica começou só em 2009, as contratações nem foram terminadas, mas a gente espera que a gente vai aí dar os primeiros passos e chegar no mesmo nível de excelência da parte de aeronáutica, tá? E aí eu tô falando, a gente dá curso de engenharia aeroespacial, olha tanto que aeroespacial é legal, no fundo eu tô querendo o quê? Convencer vocês a ir lá estudar comigo. E aí eu tenho que explicar para vocês o que o engenheiro aeroespacial faz, tá? Ele é responsável por projeto, construção, revisão e manutenção de veículos aeroespaciais em geral, tá? Isso inclui vários tipos de veículo. Avião, helicóptero, planador, foguete, satélite, sonda, espaçonave, estação orbital, lançamento. Tudo que voa e tudo que é legal a gente faz. Então, vocês podem ir lá fazer coisa legal com a gente, ok? E quais são algumas das iniciativas que estão ajudando a UFMG a obter algum êxito nisso? Bom, vou falar primeiro da AeroCB, literalmente porque é filha minha, né? É um evento de engenharia aeroespacial, ele já teve 2 edições, vai ter a 3ª edição agora, onde a gente traz empresas e pesquisadores da área para conversar com os estudantes. É um evento aberto à comunidade, todos os interessados podem participar. A gente vai gostar muito se vocês forem visitar desse ano, que vai acontecer no comecinho de novembro. Tem o CEA, que em 2013 fez 50 anos, né? Aquela ali é a logomarca comemorativa dos 50 anos, que é o CEA 50, ou seja, a gente julga que a gente está meio século ganhando altitude, tá? O CEA é onde a gente faz todos esses aviões que eu falei que são projetados e construídos lá, inclusive alguns menorzinhos, que são para competições pelo mundo. Vocês têm as competições de vocês de gerenciamento, a gente tem as nossas de avião, tá? E existe uma competição muito famosa, que é o Aerodesign, que são aviões pequenininhos, são miniaturas, que os meninos têm que projetar, construir, dado um objetivo que o organizador pede, tá? E aí, é uma das coisas que deixa a gente mais orgulhoso, porque o FMG está sem graça já a ganhar o Aerodesign nacional. O pessoal está praticamente competindo pelo 2º lugar, que a gente já ganhou vários primeiros, e já ganharam 3 mundiais, tá? Já foram campeões mundiais 3 vezes. Isso tudo está acontecendo aqui na mesma cidade que vocês moram, ok? E aí a gente tem 2 equipes. A gente tem a equipe principal, que chama o iSoulFly, que é a equipe que ganhou todos esses prêmios. E os meninos, antes de entrar lá, eles entram na iSoulFly Kids, tá? Eles ficam 1 ano trabalhando ali, para depois passar para a equipe principal. A equipe iSoulFly Kids ela compete exatamente na mesma categoria da iSoulFly e consegue também resultados muito bons, tipo 4º lugar que já conseguiu, né? Então, assim, está competindo com, sei lá, 30 competições e a nosso time de iniciantes está ficando em 4º lugar, tá? E tem a Aero Júnior, que eu deixei por último para falar com um pouco mais de detalhes, que é a empresa júnior dos nossos alunos, tá? Os nossos alunos criaram uma empresa que é para ajudá-los a desenvolver um pouco essa parte empreendedora, para dar a eles um pouco mais contato com essa vivência profissional e para trazer a questão do empreendedorismo para dentro da nossa universidade. Isso aí são alguns exemplos do que acontece lá, tá? Poderia ficar falando de outros aqui bastante tempo.
Então, vou falar mais um pouquinho da minha AeroCB, que sou eu que abraço essa causa junto com os meninos. Ela é a Semana Professor Cláudio Barros, de Engenharia Aeroespacial. O Cláudio Barros foi o professor que inaugurou a aeronáutica, acredito que não só em Minas Gerais, não só na UFMG, mas em Minas Gerais. Ele era visionário, ele era sonhador, ele era inspirador. Infelizmente, ele faleceu uns 3, 4 anos atrás. E a gente gosta de manter a memória dele viva, fazendo o que ele gostava de fazer. Misturar ensino e avião. Tá? É um evento sem fins lucrativos, visa dar informação e oportunidades de formação complementar, atualizações e visitas técnicas ao aluno, mas não somente ao aluno, tá, gente? Qualquer público externo é muito bem-vindo. E também promove encontro entre estudantes e empresas. Então, é muito interessante que as empresas tenham oportunidade de conversar com os nossos meninos e, de repente, até entrevistá-los com oportunidade futura. A gente vai ter esse ano a 3ª edição, vai ser na primeira semana de novembro, e a gente gostaria muito que vocês fossem lá participar com a gente. E tem a Aero Júnior, né, que é a empresa júnior do nosso curso. O projeto foi iniciado no final de 2013 e foi fundado dia 20 de julho de 2014, que é o dia do aniversário de Santos Dumont. Tá? É uma organização sem fins lucrativos, ou seja, o lucro da empresa é voltado para o próprio investimento na empresa, os componentes não têm lucros, tá? E os valores da Aero Júnior são contribuir com o desenvolvimento dos alunos do curso para trazer uma vivência mais próxima, né, à área de aplicação, onde os alunos podem ser responsáveis pelos rumos de uma empresa real e desenvolver as habilidades de gestão e empreendimento. Isso sim tem tudo a ver com vocês, né? E eles trabalham em basicamente 2 áreas. Eles fornecem capacitação para a área, por exemplo, uma empresa que tem necessidade de um determinado conhecimento dentro dela. Os meninos dão cursos, dão treinamentos, ensinam esses funcionários a desenvolver determinada tarefa. E a parte de consultoria de engenharia, tá? Uma empresa precisa de um projeto pronto, ela não vai ela mesma executar, ela paga a empresa júnior para executar esse projeto. O Rafael é meu aluno, que é presidente da empresa júnior, né, da Aero Júnior, e no final eu vou deixar ele falar um pouquinho com vocês para apresentar, para a gente tentar tirar um proveito desse ponto que a gente tem em comum, né? Então, para finalizar, eu queria convidar vocês para trabalhar junto com a gente. A área de espaço tem tudo a ver com a parte de gerenciamento, tem tudo a ver com essa parte de administração, e eu espero que a gente possa trabalhar junto o Sebrae, a universidade representada pelo nosso curso, e a Aero Júnior, que é quem incorpora esse empreendedorismo no nosso curso. Queria agradecer muito a atenção de vocês, eu sei que esse horário já é bem difícil estar aqui assistindo isso. Eu queria pedir para o Rafael vir aqui falar rapidinho sobre a empresa Júnior. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Tá todo mundo morrendo aí, esse final de semana tá acabando, mas tá chegando o final de semana, isso é bom. Mas vamos falar um pouco da Aero Júnior. Vou falar um pouco do MEG, que é um movimento que é onde a gente está inserido, que começou lá atrás, na década de 60, na França, e veio para cá na década de 80. E é um movimento que está muito próximo do que vocês estão buscando aqui. E a gente quer levar essa parte de gestão gerencial para dentro da universidade, porque na universidade vocês vão perceber isso, está muito voltado para a parte técnica, muito voltado para aquela parte de pesquisa, que é muito importante, mas você não vê muita coisa na prática, assim, de você botar na mão na massa, assim, igual a gente faria no mercado de trabalho, por exemplo. Então, aí, por isso surgiu o movimento Empresa Júnior, para tentar criar um ambiente empresarial, criar um ambiente muito mais próximo do mercado de trabalho dentro da universidade, para que a gente possa trabalhar dentro com os alunos essa parte gerencial. Vocês têm que ter uma noção de que quando vocês estiverem formando no ensino superior,
é muito legal vocês terem uma parte de pesquisa, é muito importante isso, mas é tão importante quanto você ter a parte inicial, porque no emprego que você tiver, só conhecimento técnico não vai adiantar muita coisa, você tem que saber gerenciar esse conhecimento técnico. Então é isso que a gente está buscando ao criar a empresa Júnior. Como disse a professora Maria Cecília, é uma organização sem fins lucrativos, então você não vai receber, é um trabalho voluntário, então você não vai receber uma bolsa, por exemplo, quando for trabalhar, ser um membro de uma empresa júnior. Mas você vai receber cursos. A gente vai, por exemplo, ter uma palestra, um curso dado por uma empresa que é nossa parceira, ou então um congresso, a empresa vai pagar esse curso ou esse congresso para você. Então, o retorno seu vai ser indireto. Não vai ser financeiramente recebendo dinheiro no bolso, mas você vai ter lá na frente muito mais, crescer como pessoa, crescer como